Olá, sou a professora Daniele Costa e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas do verbo. Nós teremos hoje a segunda aula sobre essa classe gramatical. Mas antes disso, nós iremos fazer uma pequena recapitulação para nós enfatizarmos o que foi falado resumidamente na aula passada. Nós estudamos sobre o conceito do verbo. Essa palavra que sofre variações, mas variações de quê? Vocês lembram? Pensem aí. Isso, variação de tempo, de modo, de pessoa, certo? E o verbo, vocês estão observando aí na tela, nós temos que ele pode exprimir uma ação, estado ou mudança de estado ou então um fenômeno meteorológico, ok? Vimos também, observem aí, os elementos estruturais do verbo. Eles são muito importantes porque são pequenas partes, são unidades significativas que compõem a palavra verbo. E quem são eles? Vamos relembrá-lo aí. Observem, radical, que é a raiz do verbo, traz em si a semântica, o significado, juntamente com a vogal temática, que especifica para nós em que conjugação o verbo se encontra. Se é na primeira, se é na segunda ou na terceira. E os dois juntos, tanto o radical quanto a vogal temática, nós temos o tema. Constrói-se o tema do verbo. E também nós temos os elementos estruturais, desinência modo temporal e desinência número pessoa. As desinências, qual é o significado dela, né? Qual é o objetivo dela, turma? Modo temporal vai nos indicar em que tempo o verbo está conjugado, se é no presente, se é no pretérito ou se é no futuro. E as desinências número pessoa vai nos dizer se o verbo está conjugado na primeira ou na segunda ou na terceira pessoa do discurso, certo? Então, relembramos aí também não somente o conceito, mas os elementos estruturais do verbo, que são esses que estão aparecendo aí. Eles são fundamentais para o estudo dos verbos. Para nós só relembrarmos, nós temos aí na tela o pretérito imperfeito do indicativo do verbo amar. Esse verbo amar, que conjugação ele pertence, turma? Isso, a primeira conjugação. O verbo amar, ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Só para nós estarmos revendo os elementos estruturais. Então, eu escolhi justamente esse tempo porque ele é completo. Como é que é completo, professora? Ele tem todo o radical para todas as pessoas do discurso, a vogal temática aparece em todas as pessoas, a desinência modo temporal do pretérito imperfeito é o vá, com exceção da segunda, observem aí, do plural, o vós. E a desinência número pessoa do tempo pretérito imperfeito são essas que vocês observem aí na tela, certo? O pretérito imperfeito, ele tem a semântica de uma ação passada que era contínua, que você, no passado, você sempre praticava. Olha o exemplo aí. No meu ensino médio, eu amava as aulas de língua portuguesa. Ou seja, essa palavra amava, essa desinência vá, nos indica que esse tempo que está sendo conjugado dentro desse contexto está no pretérito imperfeito. E nos indica semanticamente que é uma ação passada que nós costumávamos praticá-la naquela época, certo? Então, voltando aqui para a tabelinha, só para nós relembrarmos essas partículas significativas, esses elementos significativos do verbo, que são radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoa. Só relembrando, desinência modo temporal vai nos indicar o tempo em que o verbo está conjugado. E a desinência número pessoa vai nos informar a pessoa do discurso da qual esse tempo está conjugado, certo? E a nossa aula de hoje, nós vamos falarmos sobre modos verbais e
tempos verbais. Temos aí os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje nós vamos estar focando no indicativo e no subjuntivo. E os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Nós veremos, quando chegarmos no pretérito, nós vamos ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E no futuro, teremos o futuro do presente e o futuro do pretérito do indicativo. No modo subjuntivo, teremos também pretérito imperfeito, assim como o presente, e o futuro também estará presente no modo subjuntivo. Ok? Então, modos verbais e tempos verbais. O que o modo indicativo ele tem como objetivo? Observem na tela o que diz aí o conceito. Ele vai exprimir um fato verdadeiro, um fato seguro, um fato certo. Ou seja, independente do tempo verbal que o verbo está conjugado no modo indicativo, ele vai sempre indicar para nós uma ação, um fato, algo corriqueiro que não cause dúvida e sim certeza. Não importa se está no pretérito, se está no futuro ou se está no presente, certo? Então, o modo indicativo ele vai exprimir um fato certo, ou seja, sem dúvida. Olha lá, vamos ver exemplos aí dentro dos tempos verbais, do modo indicativo. Estamos vendo o modo indicativo. O espetáculo começa hoje. Então, é uma ideia, uma certeza e nos informa que esse espetáculo vai começar hoje. Isso está dando um significado de presente. Pretérito perfeito é uma ação acabada que ocorreu lá atrás. Tivemos muitas alegrias naquele ano. Observem, o ano que está se referindo nesse contexto é 2015. E a ação informa para nós, leitores, que foi um ano de muitas alegrias. Então, tivemos muitas alegrias, ou seja, é uma certeza daquilo que nós tivemos em 2015. O pretérito imperfeito, como já foi falado lá no comecinho da introdução da aula, é uma ação também que já aconteceu, mas era contínua. E como exemplo nós temos aí, observem, os jogadores treinavam com afinco, ou seja, no passado, constantemente, eles estavam treinando, certo? Com afinco, enfim, os jogos. O pretérito mais que perfeito. Vamos ler, depois eu falo o conceito desse tempo verbal, porque ele precisa de uma ação de um outro tempo verbal, certo? Que aconteceu também no passado. Então, observem primeiramente o enunciado aí. Carlos já tinha estudado o assunto, por isso fizera progresso nos estudos. Carlos já tinha estudado, dá a ideia de algo acabado, certo? Passado. Nós temos aí o pretérito perfeito. E em seguida, continuando o que o contexto está dizendo, por isso fizera progresso nos estudos. Então, o pretérito mais que perfeito, turma, ele vai indicar uma ação anterior a uma ação passada antes dele. Carlos já tinha estudado. Então, já é passado, já é uma ideia de passado, certo? E por essa ação passada, ele já fizera progresso nos estudos. Então, o pretérito mais que perfeito, ele vai indicar aí uma ação anterior à ação passada. Ou seja, o pretérito perfeito, ele vem antes do pretérito perfeito, como nós vemos aí no enunciado. Carlos já tinha estudado o assunto, por isso fizera progresso nos estudos. Por que ele tinha feito progresso nos estudos? Porque ele já tinha estudado. Então, é uma ação passada referente a uma outra ação passada, certo? O pretérito ele está dividido em 3 no modo indicativo, como nós vimos a diferença. Voltando ao pretérito perfeito, uma ação acabada,
um passado concluído, dá essa ideia. No pretérito imperfeito, é uma ação passada, mas que era contínua. E o pretérito mais que perfeito é uma ação anterior à do pretérito perfeito. Então, nós temos aí essa classificação de pretéritos que se refere ao passado no modo indicativo, ok? Temos o futuro do presente, que é algo que ainda irá acontecer, né? É futuro, por isso que a nomenclatura dele é futuro. A nave espacial ficará meses em Marte, então é uma ação que ainda vai acontecer, certo? E o futuro do pretérito, observem primeiramente o contexto, porque ele também depende de um outro. Ele depende, na verdade, de uma condição lá do passado, mas que iria acontecer, mas não aconteceu. O médico trabalharia 2 meses na Europa, caso estivesse aceitado. Então, aqui nós temos trabalharia, mas ele só ia trabalhar na Europa se ele tivesse aceitado. Então, aqui nós temos o futuro do pretérito, uma ação que iria acontecer, mas não aconteceu por alguma situação. Então, caso tivesse aceitado, ele trabalharia. Enfim, o futuro do pretérito, ele iria acontecer, mas por alguma situação não aconteceu. Ele dá essa ideia aí. É uma ação que não aconteceu, não chegou a acontecer. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, vimos aí o modo indicativo e a classificação dos tempos verbais que compõem o modo indicativo, ok? Agora, veremos o modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo, ele não causa certeza como o indicativo. Ele vai causar o quê? Um fato incerto, duvidoso. Ele passa esse conceito para nós. E ele está dividido nos tempos verbais presente, pretérito imperfeito e futuro. Veremos agora. Observem aí. Talvez o professor possa esclarecer esta dúvida. Então, nós observamos aí o verbo possa, ele está no presente subjuntivo. E a ideia do contexto não é uma certeza, é uma incerteza. Então, trazemos para o próprio tempo verbal presente o que diz aí o subjuntivo, que ele dá a informação de não ser certa, e sim incerta, duvidosa, não dá certeza. Pretérito imperfeito. Se ela quisesse, eu seria seu par. Certo? Então, aqui ele não vai de imediato, ele não sabe se ele é realmente o par. Precisa aí da aceitação de uma outra pessoa. Então, nós temos o contexto, não uma certeza, e sim uma incerteza. Isso nós vemos aí no pretérito imperfeito. Agora veremos o futuro do subjuntivo. Olha o exemplo. A viagem terminará quando o avião chegar a Curitiba. Então, temos aí que ela só vai ter o término dela quando chegar no seu destino final. Enquanto não chegar, não vai haver término dessa viagem. E o modo imperativo indica ordem, pedido ou conselho. A ordem já nos ordena, coma logo. Nós estamos vendo aí o exemplo que o modo imperativo, ele vai indicar uma ordem, neste caso, coma logo. O contexto nos informa isso. Pedido, come, por favor. A mãe não está ordenando, a mãe está, de uma certa forma, sendo mais sutil com o filho. E um conselho, não coma muito, para você não engordar. Turma, o modo imperativo nós vamos desenvolvê-lo, é só para já ter um leque geral do que ele apresenta. Ordem, pedido ou conselho. Nas outras aulas nós vamos desenvolver melhor esse modo do imperativo, tá certo? Como foi colocado lá no comecinho da aula.
Dentro da classificação dos verbos, turma, nós temos aí os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles apresentam um modelo de conjugação, segue o modelo de conjugação. Como nós vimos lá no primeiro quadrinho, eu vou voltar, certo? Lá para aquele exemplo do pretérito imperfeito, do indicativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou voltando aqui o pretérito imperfeito do indicativo, observe. Esse verbo amar, ele é um verbo regular, e lá no conceito, o verbo regular, ele segue um padrão. Observem aí que o radical, quem é esse padrão, professor? É o radical. O radical, ele vai seguir para todas as pessoas do discurso, ele não muda, certo? Ele segue, ele é padrão para todas as pessoas. E também nós temos aí o verbo cantar, a tabelinha está mais ampla. Temos todos os tempos verbais do presente do modo indicativo, presente, pretérito imperfeito, perfeito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. E foi colocado como exemplo de verbo, o verbo cantar, e observe que para todos os tempos verbais, observem aí, o radical é cante. Então, vai seguir, ele é padrão. Esse verbo nós chamamos de verbo regular. Porque em todos os tempos verbais ele não vai mudar no radical. Já o verbo irregular, vai haver mudanças no radical durante as conjugações, certo? Então, enquanto o regular ele é padrão, o verbo irregular vai sofrer modificações no radical durante as conjugações dos tempos verbais. Observem aí o verbo fazer e o verbo ser. Vocês podem notar que há diferença, né? Presente do indicativo. Olha só como é que é na primeira pessoa, faço, com C cedilha. O restante das pessoas segue o faz. Mas sofreu essa modificação na primeira pessoa. Então, isso nós chamamos de verbo irregular. Já no pretérito perfeito, a gente observa que há essa troca da vogal I e na terceira do singular, a vogal E, dentro da raiz do radical. Com isso, nós chamamos o verbo fazer de verbo irregular. O verbo ser, ele é totalmente um verbo irregular, turma. Observem aí o presente do indicativo e no pretérito perfeito. Estamos observando que há aí essa irregularidade. Então, isso nós chamamos de verbos irregulares. Bem, por hoje nós recapitulamos o conceito de verbos, elementos estruturais, correto? E aí nós vimos a classificação dos verbos, pincelamos o modo, mas desenvolvemos o modo indicativo, subjuntivo, ainda falamos um pouquinho do modo imperativo e também os verbos regulares e irregulares. Ficamos por aqui, até a próxima e bons estudos!